Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar esse estudo da ufologia, claro, dentro das minhas experiências, daquilo que vivi, daquilo que estudei e daquilo que creio. Lembrando que existem várias correntes ufológicas, existem correntes, inclusive, que observam que existem muitos, vamos usar o nome ETs, que por vezes podem trazer situações difíceis, situações perversas, que trazem uma energia muito negativa. Existem aqueles que estão envolvidos com energia de cura, de conhecimento, mas a maioria dos mesmos traz uma energia de pesquisa aqui para esse planeta. Então, me veio uma questão aqui a respeito de se eu fiz regressão para me lembrar de abdução. Quando eu tive o contato com esses seres em Ilhabela, eu não tenho certeza se eu fui abduzido ou não. Não fica claro isso para mim, não sei se teria esse nome. E foi algo que eu não quis mais mexer. Porque quando eu fui fazer o trabalho de campo, e esse trabalho de campo é importante, porque essa percepção do mundo espiritual, eu gosto de falar o seguinte, até Jesus fez jejum, longos jejuns. O budismo faz jejuns, cristianismo antigo faz jejum, os Krishnas, os Hare Krishna, o yoga faz jejum, o taoísmo. Então, quando eu fazia esses retiros em Ilhabela, por fato de eu ser jovem, enfim, o grupo já me escolhia, eu e o outro menino, porque nós jejuávamos muito bem. Nunca foi problema para mim fazer jejum. Nós jejuávamos muito, muito bem, com muita facilidade. Então nós íamos lá para o meio do mato e longos jejuns, muita oração. E eu fazia um trabalho paralelo a isso no kardecismo, para desenvolver a minha mediunidade. Com o tempo eu fui abandonando o kardecismo, hoje eu não tenho essa mediunidade tão refinada quando era naquele tempo. Porque para nós sermos veículos dessas energias, você tem que ter um jejum, isso é uma opinião pessoal minha. Você tem que ter um veículo muito purificado. Isso as escolas de ocultismo tratam muito. Se o nosso veículo não está legal, e isso significa mentalmente também, por isso que a gente vê o Chico Xavier, que era uma pessoa boníssima. É claro que ele vai entrar em contato com muitas entidades do bem, mas em alguns momentos o Chico Xavier também acabava entrando em contato com entidades que não eram muito boas, segundo ele. Então nessa questão da ufologia também, por exemplo, quando eu sentava, ia lá para o meio do mato, punha as mãos em postura do yoga, jejuando, Ilhabela não é como hoje, estou falando da década de meados de 80, entre 1980 e 1990, porque eu fiquei muitos anos na ufologia. Ilhabela era uma ilha deserta mesmo, uma ilha deserta, borrachudos, cobras, muito mato. Eu lembro que nós fomos lá para a praia de Castanheiras, acho que era isso, tinha que atravessar. Saímos tudo cortado, mas 20 anos, sabe? Vamos em frente. E aí nós sentávamos e ficávamos. Queremos entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Eu não quero entrar em contato com seres mortos. Eu não tinha esse interesse. Que muita gente hoje entra em contato com seres que já morreram. Eu tenho a impressão que o Laércio Fonseca, que é um grande estudioso de ufologia, e um amigo de longa data, uma pessoa de uma cultura ímpar de ufologia, um baita professor, o Laércio Fonseca, que muita coisa que ele fala não é a forma como eu penso. E, de novo, isso é muito bonito. Nós somos amigos, ele deu muito tempo aula na minha escola, nós pensamos diferente em algumas coisas e nos encontramos em outra. Por exemplo, vegetarianismo, os dois defendem muito, animais, tai chi, qigong, kung fu, tem outras coisas que a gente pensa bem diferente. Mas o Laércio, se eu não me engano, já falou que as pessoas que entram em contato com ETs são todos seres mortos, são ETs que já morreram. Me perdoe o Laércio, me perdoe se não foi bem isso que ele disse.
Tanto que ele tem uma aula que ele dá muito legal, tem no site dele, que se chama Espiritismo e Ufologia. Que ele vai falar que muita gente pensa que está falando com OVNI, com ETs, e está falando com espíritos. E esses espíritos podem ser legais ou não, podem estar usando da tua energia ou não. Eu já queria entrar em contato com seres vivos. Então eu sentava lá em Ilhabela e falava, quero entrar em contato. Isso é um mantra que eu estou te dando, isso é um ensinamento que eu estou te dando. Eu quero entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas, e nós tentávamos entrar em contato com seres de Apo. Então essa era a nossa escola, era o nosso mantra. Se você assistiu o filme que eu estou te recomendando muito para complementar esse assunto, que é o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, na última parte do filme, eles ficam tocando um monte de músicas, eles têm umas vibrações sonoras, porque a música ela é universal. Até há pouco tempo saiu um filme sobre isso também, agora eu não me lembro, que eles querem entrar em contato com seres de outro planeta e chamam um monte de cientistas, mas o que realmente conseguiu entrar, acho que é a aparição. É uma especialista em línguas, uma doutora em linguística, porque ela consegue decifrar sons para se comunicar com esses seres. E no nosso caso era com músicas, eram com mantras. Então o Spielberg, ele pesquisou demais mesmo para fazer esse filme, pesquisou demais. Tinha grandes ufólogos perto dele. E o JJ Benítez, que na minha opinião, ele foi meu mestre, ele estava junto conosco lá nesse trabalho. O JJ Benítez, ele começa a dirigir todo esse trabalho, e ele foi um grande mestre, né? Ainda é de ufologia, né? Então, quando você vai nesse contato, quando você se abre para esse mundo, tem muitas coisas, porque mesmo como me questiona aqui os arturianos, tem pessoas que falam de... aí vem mestres ascensionados, misturados com OVNIs, misturados com não sei o quê, misturados com entidades, misturados com seres da natureza. O movimento New Age, que é um movimento lindo por um lado, mas por outro ele cria uma mistura, que na minha opinião é uma salada meio indigesta. Começa a trazer tudo. Por isso que a minha experiência era buscar um ser vivo. Ser vivo, ter contato com um ser vivo. Aí na hora que ele apareceu, eu não quis mais saber. Aí fiz uma promessa para mim mesmo que eu não iria mais fazer essa evocação, que eu não iria mais fazer. Deixa que tem muita gente já envolvida com isso, que é o pessoal mais sério, na minha opinião, que você vê na revista UFO. Porque agora o próprio Estados Unidos da América, ele está abrindo espaço para os arquivos, está aparecendo um monte de imagens aí nessa situação dificílima que o planeta está vivendo, agora com os vírus, com a destruição planetária, com a extinção dos animais. Então, por exemplo, uma das coisas que eles me escolheram na época, não que eu era o bonzão, nada disso, mas era porque eu era vegetariano. Ainda sou. E foi uma coisa que eu não cobro de ninguém ser, meus alunos sabem que eu respeito teu modo de se alimentar. Eu optei por não comer vários alimentos. Eu sou muito feliz. Então eu sentia que eu tinha uma receptividade e um respeito à Mãe Terra, um respeito à natureza, para poder entrar em contato com essa energia, ok? Então, você, se for fazer alguma liturgia, você vai fazer isso, alguma meditação. Eu quero entrar em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Tão somente com seres vivos. Fica com uma caneta na mão e um papel. Às vezes vem coisas para você escrever, uma espécie de psicografia. Mas pode vir muitos delírios, pode vir muita fantasia. Por isso que eu falei o que para você nas lições anteriores? Tudo isso que aconteceu, que eu estou te contando, pode ser uma fantasia minha, pode ser um delírio meu. Algumas coisas, claro que aconteceram, mas será que foi tudo isso mesmo? Por isso que a Miriam sempre fala, Miriam, como foi? Ela estava comigo, quem frequenta a Humane, a Miriam Maria, da recepção. Como foi? A nave veio, você se sentiu super mal, parecia que ia explodir.
Aí na hora eu falei, eu não vou mais mexer com isso, eu não quero sair desse planeta, eu não vou ter mais uma curiosidade que não acrescenta nada para mim. Aí pode vir uma pergunta assim, né? Ah, Otávio, quer dizer que essa aparição no aeroporto de Congonhas, que os helicópteros saíram, que a Força Aérea, foi para você, a nave veio para você? Provavelmente não. Provavelmente não. É porque esses grupos, eles aconteciam no Campo Belo. Campo Belo é uma região hoje nobre de São Paulo, assim como Moema é o bairro que eu nasci, que é um bairro nobre, mas hoje para mim tanto Moema quanto Campo Belo, quanto Vila Olímpia são bairros assim que destruíram tudo. Só tem prédios, tijolos e um monte de coisa. Para mim era nobre naquela época, que era cheio de mato. Tudo que em cidade grande eles consideram prosperidade, eu vejo como destruição, é uma opinião minha. Então eu fazia lá, lá tinha vários grupos. Então provavelmente seria no filme Contatos Imediatos a hora que vai alguns e ficam outros, tá bom? E como estão me perguntando aqui, não tem como saber se é real ou não. Eu acho que o importante é a gente saber o que isso acrescenta para nós, né, nessas questões de ufologia, né? Porque, como eu disse, tem muita fantasia. Então, se você quiser fazer muitas pesquisas, vai fazendo, caneta na mão. Se vê alguma coisa, pergunta o nome, pergunta a galáxia, pergunta de que local que é, pede para ter um contato de primeiro grau. O que é contato de primeiro grau? Eles vão marcar uma hora com você, e nessa hora você vai. E isso é o mais interessante, que você chega lá e tem outras pessoas. Você fala assim, eu sou o bonzão, né? Eu pensava, eu vou chegar lá a tal hora, eu e meu grupo tal, que eu era o mais jovem, vou chegar lá, só vai ter eles vão aparecer para mim. Aí você chega lá, tem um monte de gente. E aí você vê essa nave passando. O que é importante saber é que também eles vão querer saber muita coisa de vocês, muita coisa. Quem não pegou minha aula desde o começo, eu falo, né? Eles perguntavam sobre Buda, sobre Jesus, falavam sobre o amor. E esses que eu tinha contato, que eram os seres de Apo. Porque tem vários. Os seres de Apo são seres como nós, parecidos, dizem. Eu só tinha visões deles, eu nunca vi um. Eu só tive contato com a nave. Como a menina falou, se eu fui abduzido, por que eu não fui buscar para ver se... Mas nunca que eu vou mexer com isso. Como eu falei, não, isso não é para mim, isso não é a minha história. Mas então eu entrava em contato com esses que eram seres que têm um corpo parecido conosco, mas seriam muito grandes, muito grandes. Quer dizer, para mim todo mundo é grande, que eu sou pequenininho, eu tenho 1,65 m. Mas seriam seres de 3 metros, segundo essa turma que estava lá comigo. Tá bom? Agora, por que eu quis fazer essas aulas? É porque ninguém fala desse livro do Benítez, SOS à Humanidade. É um livro da editora Record, talvez vocês encontrem sebos para vender. Tem espanhol, tem inglês. Foi antes do Benítez escrever Cavalo de Troia, que eu acredito que, segundo o que o Benítez estudava, ele foi para a época de Jesus, ele mesmo, ele põe um personagem, mas eu creio que tenha sido ele, e alguma coisa vem para cá, que a natureza só muda de lugar as coisas, não pode sumir, tudo se transforma, nada desaparece. Então provavelmente houve essa troca, e o Benítez, que era um gênio, não sei o que ele está fazendo hoje, o JJ Benítez, mas ele tem uma ufologia muito de pesquisa e uma muito de canalização também. Eu gosto disso, eu adoro isso, porque na ufologia eu percebi que tem dois tipos de pessoas. Umas que só mexem com canalização. Ela tem horror à astrologia científica, porque muitas vezes vai desdizer tudo que ela acredita. E tem outros que são só científicos. Eu gosto que você fique no meio termo. O nome do livro... Sheila está me perguntando, é SOS à Humanidade, que vem falar desse período que esses seres apareceriam mais para a gente ajudar. E a Karen manda uma pergunta, Karen, eu não sei, então pode ser que sim, pode ser que não, que a gente tenha que ficar aqui mesmo, mas pode ser que a gente tenha que ficar aqui até a hora de ir embora, vai entender, né? Por isso que é importante nós sabermos qual é o nosso caminho.
nosso caminho, né? O meu caminho, no momento eu percebi, não é a ufologia. E vocês verem, agora eu estou gravando 5 aulas, né? São 5 programas, ou 4, não, 4 programas falando sobre isso, porque eu tive grandes mestres. Então eu posso compartilhar o que esses mestres me ensinaram, que é todo esse contato que pouca gente fala, né? Que pode ser que você entre em contato com um ser de outro planeta, mas não é um ser da água. Ou é uma salamandra. Ou e a Sheila, não, nunca tive contato com nenhum desses seres, porque essa é a astrologia mais da canalização. Que poucas, que eu saiba, ninguém teve contato físico com eles. Você tem com outros seres. E eu buscava esse desde o começo. Eu falei assim, eu pensei, se eu não ver a nave na hora marcada, na estrada Anhanguera, mandaram parar no acostamento, se eu não ver a nave, eu não acredito em mais nada. Eu sou muito intelectual, sou libriano, eu não sou tão... Eu nunca dei muita importância para as mirações, para as visões que eu tive nessa época. Eu queria uma coisa real, eu queria mesmo uma coisa muito... Várias vezes nas nossas mediunidades eu me via dentro de uma nave, mas isso eu nunca dei importância, nem eu nem meu grupo. Nós queríamos que tivesse uma prova física mesmo, uma prova física. Teve uma vez que a TV da minha casa, para mim explicar isso para os meus pais, uau, a TV explodiu, estava desligada, era em válvulas ainda. A gente falou, nós queremos uma prova física, que vocês não são entidades mortas, que vocês têm uma energia de manifestação física. Então, porque se fosse para ter coisa espiritual, eu já tinha em outras escolas, eu não queria uma coisa a mais ligada à espiritualidade, ok? Então, 4 lições para vocês pesquisarem, estudarem, continuar aqui o teu trabalho. Eu espero que essas lições acrescentem muito e conforme for vindo perguntas, eu vou falando mais sobre isso. Moral da história de tudo isso que eu estou falando. Agora vocês vão ouvir muito falar de pesquisas, todo mundo tem celular, então os OVNIs vão ser filmados muito mais, aparições, um monte de gente canalizando, uma ou outra com certeza real, muitas, nada mais é do que um monte de delírios, de fantasias, basta você escutar com atenção, ok? Muita atenção que você percebe nitidamente isso, Chico Xavier falava isso, e eu espero que esse assunto possa ter acrescentado alguma coisa para vocês. Com tudo isso acontecendo, eu falei, está na hora de eu falar a minha experiência. Meu público de ufologia é muito pequeno, porque não é uma área que eu fale. Eu estou preocupado se você vai se iluminar ou não. Eu dou aula de iluminação, de terapias, de astrologia, enfim. Mas se pode te acrescentar alguma coisa, eu fico grato. Se esse assunto, a ufologia, dentro do meu ponto de vista, dentro dos meus mestres, se esse assunto toca teu coração, eu quero propor para ti um aprofundamento. Eu tenho uma formação na minha escola, na uma universidade, de terapeuta quântico, que envolve várias técnicas que representam um salto de qualidade de saúde, de energia, de vida pessoal, ou você se formando como terapeuta quântico. Você vai aprender um pouco da visão do Ken Wilber, que é uma grande psicologia de evolução, os decretos, as formas de pensamento, técnicas de prosperidade do Gasparetto, o reiki alternativo, que é o xamânico Maheo, o reiki crístico, que é o Yadjaur Ripuí. Nessa formação você vai aprender também símbolos, mandalas, desenhos que eu aprendi junto com os meus mestres na pesquisa ufológica. São desenhos que nós usamos, que foram recebidos, canalizados de seres de outros planetas, então por isso que é chamado de reiki ufológico. Você vai aprender esse reiki também, ter várias iniciações. Nessa formação se aprende benzimento, cura prânica, técnicas tibetanas, mantras diversos, cristais, aromaterapia,
o trabalho com a água junto com a cromoterapia, tudo isso dentro de uma visão quântica. É um curso para quem gosta muito de espiritualidade, de misticismo, terapeuta quântico. Você vai ver aqui em algum canto escrito a respeito desse curso, e aqui embaixo, aqui em cima, e nós temos ele presencial e temos ele online na minha escola Humaniversidade. Se você tiver interesse, ok? Agora, voltando a essas aulas que eu te dei aqui, é importante que você assista às 4 de ufologia, se você for realmente praticar alguma coisa, ok? Que você assista essas 4 aulas que eu estou te oferecendo. Você viu uma, vai ver a outra, vai ver a outra. E se você quiser aprofundar ainda mais esse tema também, nessa formação de terapeuta quântico, que não sou só eu que dou, são vários professores, eu, Juliana, Ananda, e tem o Oberon participa da formação online, falando de jejum, de cura pela alimentação, de alimentação prânica, enfim. Se você quiser um aprofundamento nesse curso de terapeuta quântico, também tem. Se não, se você quiser manter o que eu estou te informando aqui, eu te passei, muita coisa, só os símbolos mesmo, que é mais um autotratamento ou um tratamento nos outros, usando os símbolos canalizados, esses só no curso que é possível. Quem sabe uma hora eu transmita aqui, ok? Mas eu tomo um certo cuidado com alguns detalhes dessa visão quântica, exatamente porque nós estamos mexendo com técnicas de receptividade, mediunidade, você vai estar se abrindo. Por isso que eu insisto, entre em contato com seres vivos da Confederação dos Planetas. Quem for fazer a liturgia mesmo, tem mais detalhes, claro, que pode fazer com que isso seja cada vez mais abençoado, se esse for o teu caminho, ok? Então, fica aí meu convite para você conhecer a formação de terapeuta quântico. Eu não dou aulas de ufologia separado, eu não dou essa formação de reiki ufológico separado só dentro dessa formação, porque você tem uma série de elementos, tem ensinamentos do Deepak Chopra, do Amit Goswami, do Ken Wilber, tem pesquisa de vários filmes transpessoais, para você fazer um atendimento mesmo, para você poder atender como terapeuta quântico e para você também poder, dentro do possível, fazer um trabalho com você de consciência, evolução, de uma vida que vale a pena ser vivida, ok? Amor de amor a ti, é um prazer me dirigir a ti, me sinto honrado de ter você como minha aluna, como meu aluno da Humaniversidade.